seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje com um vídeo especial e muito esperado por vocês nos últimos 3 meses, que são as previsões para o ano de 2026. Então, o ano de 2025 terminando, já começando o ano de 2026, vamos entender o que a gente pode esperar desse ano. Mas eu quero também explicar para você que astrologicamente o ano ele começa quando o Sol ingressa ao signo de Áries, que vai ocorrer no dia 20 de março de 2026, a exatos 11 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Então, se você mora em outro país, está me assistindo de outro país, esse horário vai oscilar, tá bom? Mas a energia é a mesma, ok? E eu quero aqui trabalhar com vocês o planeta regente e como que está a configuração do mapa astrológico, tá? Mesmo que o ano novo astrológico comece lá quando o Sol ingressa o signo de Áries, nós temos as festividades, nós temos um desfecho, tem o Natal, Ano Novo, então tudo isso já abre também uma nova egrégora e nós estamos saindo de um ritmo, entrando em outro ritmo. Contudo, é importante você saber que é a partir do dia 20 de março que essa energia se propaga aqui no planeta Terra, tá bom? Bom, como já estamos vivendo essa vibração, eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou te contar, você já pode estar percebendo, sentindo, tá? E depois você coloca aí nos comentários se faz sentido para você algumas coisas. Mas é óbvio que muita coisa do que eu vou colocar aqui vai ocorrer ao longo do ano de 2026. Então, eu sugiro que você pegue um caderno e anote o que a gente vai conversar aqui, tá? Para que depois, quando passar assim, daqui 3 meses, volta a assistir esse vídeo novamente, tá bom? Inclusive para as previsões para o signo. Então, já estou preparando também um vídeo para cada signo. Então, você assiste lá, anota no caderno, e você que ama astrologia e que quer inclusive utilizar a astrologia aplicada no teu dia a dia, você deve também assistir o signo ascendente. Você assiste o seu signo solar, que é o teu signo, e o signo ascendente, para que você possa fazer uma comparação, um entendimento, né, do que realmente você vai ter é como se aqui você tivesse 2 informações que você vai de alguma forma avaliar qual que está mais presente na sua vida, tá bom? Bom, dito isso, então vamos lá para a sua previsão. Vamos lá para entender esse ano de 2026. O planeta Marte, ele é um planeta que ele tem uma energia de fogo. Ele é o planeta que rege o signo de Áries. Então nós vamos ter um ano aí bem agitado, tá bom? Tudo bem que no gráfico astrológico ele está no signo de Peixes, mas depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Vamos primeiro entender o que nós podemos esperar do ano e eu quero já trazer para vocês um exercício, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico: tenha definido o que você deseja alcançar. Tenha definido o que você deseja alcançar. Por quê? A energia de Marte é uma energia que vai te ajudar a correr atrás daquilo que é importante para você. A você ter força, gana, ação, coragem para fazer mover algo importante. Então, se você já tem ali bem firmado qual é a sua meta, isso você já está ali, vamos dizer, 50% do ano já está interessante.
tá? Tem os outros 50 que eu vou te explicar. Primeiro eu quero colocar alguns pontos que são importantes, depois a gente vai para o lado mais desafiador de Marte, tá? Mas aqui, essa primeira parte, ela é a prioridade da nossa previsão, até para que eu possa te aconselhar a utilizar a astrologia aplicada na sua vida. Então, você tem que estabelecer um propósito, uma meta, um objetivo, seja ele qual for. Eu quero no ano de 2026 fazer um upgrade profissional. Quero mudar de área. Eu quero engravidar. Eu quero voltar a estudar. Eu quero tirar minha carta de motorista. Eu quero casar. Eu estou me planejando o meu casamento. Meu objetivo, minha meta é emagrecer, ter uma vida saudável. Aí você vai ter que pensar aí o que é para você essa meta. É óbvio que quando você assistir o seu signo, eu vou colocar pontos muito específicos para você, tá bom? Mas Marte é isso. Marte é você ter uma ação construtiva. Segundo tópico. É um ano para lapidar a liderança, ou seja, essa liderança envolve a sua gestão pessoal. Então, o que acontece? Você estabeleceu uma meta, mas depois você se aperfeiçoa. Então, aqui nós temos que ter atitude para o autodesenvolvimento, tá? Porque Marte, ele rege Áries, e Áries, ele fala sobre você se desenvolver. Você saber quem é você, o que você quer, o que você gosta. O que eu preciso fazer para poder desenvolver essa meta? Qual é o passo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ler, preciso voltar a estudar, ou eu preciso dormir melhor, ou eu preciso organizar a minha agenda? O que eu preciso resolver em mim? Qual é a atitude que eu tenho que ter? A performance que eu devo manifestar para alcançar esse objetivo, tá bom? Então, se você é ariano, ou mesmo que você não seja ariano, já aprenda o que é Áries. Signos, eles são tarefas que precisam ser concluídas aqui na Terra. Cada um nasce com uma tarefa específica. Quando você passa com o astrólogo, ele vai te falar quais são as tarefas principais que você trouxe, que está muito manifestado nos 12 trabalhos de Hércules, os 12 ponteiros do relógio, os 12 apóstolos. E quando a gente entende o que é uma tarefa, fica muito mais fácil de entender que a astrologia ela é baseada na consciência. O que importa é o seu estado de consciência. É o seu estado de consciência que vai, de fato, mover a tua vida. Seja para mover edificando ou estagnando ou até piorando. Então, a tua consciência é o que vai vibrar para o eterno, para o infinito. Porque aqui é uma passagem. O que você vai levar é a tua consciência. Então, planetas são estados de consciência. E o planeta Marte, ele tem uma função, que é trazer para você o atributo da vontade. O atributo, a virtude de Marte é a vontade. Dentro da vontade, o que nós temos? Nós temos a ação, a coragem e a audácia. Ação, coragem e audácia. Se você, num dado momento da tua vida, você não ter coragem para dar um passo mais arriscado, vamos dizer assim, você não vai sair do lugar. Nada vai acontecer. Absolutamente nada.
Então, o ano regido pelo planeta Marte é um convite para que você desenvolva uma ação construtiva. Então, depois que você escolhe a tua meta, você precisa se desenvolver, tá? E você vai ter que se mexer, porque Marte é ação para a construção de uma atitude congruente para que você desenvolva a tua meta. E aí, o que vai trazer para você sucesso? O sucesso, ele vai chegar para você agora com o terceiro ingrediente que eu vou trazer aqui para você, que é um encaixe com a sua identidade. É você trabalhar o seu ego. Paloma, mas todo mundo não fala que a gente precisa anular o ego? Sim, depois que você desenvolve a tua meta. Porque o que é você desenvolver o teu ego? É você se conhecer, é você se desenvolver e você falar, eu quero muito isso. Isso tem tudo a ver comigo. Eu estou apaixonado por esse projeto. Esse projeto, ele me motiva. Eu me identifico com essa meta. Então, o que vai acontecer aqui? Um encaixe. Um encaixe com a sua identidade. Aí, depois, você solta o seu ego, né? Depois, para você vai ter que depois não ficar... Você se desenvolve naturalmente, você se encaixa naturalmente, as coisas vão se manifestar. Isso é um ingrediente infalível. Infalível, tá? Então, coloca aí, primeira meta. Estabeleça uma meta. Segunda situação aqui, momento de lapidar a liderança com foco na sua gestão pessoal. E o terceiro é o encaixe com o eu sou, neste momento para desenvolver esse projeto. Você foca no momento presente, esquece passado, não pensa no futuro. Você foca somente no aqui e no agora. Marte, ele é regente de Áries, ele tem uma energia de fogo, e o elemento fogo, ele representa o presente, o momento agora. E deixe que a vida vai te trazer os resultados. Você precisa aqui fazer a sua parte é essa. Paloma, tô desanimado, não tenho vontade de nada, não sei nem por onde começar. Então vai ser difícil para você. Alguma coisa tem que ser feito. Então, você tem que ali pensar o seguinte, o que é levantar da cama e trabalhar? É um atributo da vontade. Você levantou para viver, é um atributo da vontade. Sem a vontade, não ocorre absolutamente nada. Bom, vamos entender um pouquinho mais tudo isso. Agora eu vou trazer para vocês um tópico importante. O ano de 2026 é um ano para trabalhar a raiva, principalmente a raiva contida. A raiva que está lá no nosso inconsciente. E por quê? Contido / inconsciente. Porque no gráfico astrológico, o planeta Marte está no signo de Peixes. Se você é pisciano, é um ano que você vai ser exigido. Já vou adiantar. Mas é uma exigência muito boa, tá? Eu vou explicar quando você vai assistir o seu signo e eu vou te explicar. O que acontece é que o signo de Peixes, ele é um signo que fala muito dos bastidores de um trabalho, daquilo que está oculto ou camuflado, daquilo que está contido e principalmente está ali no nosso inconsciente. Então, o que vai acontecer esse ano? Esse ano, de repente, você está lá vivendo
E aí a vida te traz alguns incômodos emocionais e psicológicos que você nem imaginava que você tinha. Porque para alguns isso aqui vai ser inconsciente, estava no seu inconsciente. Para outros que já buscam uma terapia, passam por procedimentos, né, de curas através das terapias que existem, que são diversas, que buscam de alguma forma a espiritualidade, são pessoas que talvez para você não vai ser um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque você já está acessando isso numa terapia, seu terapeuta já apontou algumas coisas, seu astrólogo, seu tarólogo, né, o pai de santo, o pastor, o dirigente espiritual da casa que você frequenta, enfim, tá? Então, de alguma forma ou de outra, para aqueles que não sabem, vai ser uma grande epifania, vai ser uma grande revelação. Por quê? Porque, poxa, você tá ali, de repente algo começa a te incomodar e começa a vir um monte de coisa que você nem sabia que ainda estava ali, guardadinho. Você falou que aquilo estava resolvido, mas não está resolvido. Aquilo vem, raiva. Marte é raiva, é ira. Então, pessoal, estejam preparados para trabalhar sentimentos ocultos ou incômodos emocionais que vêm de um passado, uma situação que estava ali guardado. E que se você é uma pessoa que busca, de repente, eu vou para uma ayahuasca, vou para uma hipnose, né? Provavelmente pode ser que você até acesse vidas passadas, pode ser. Ok? Vamos para o próximo tópico aqui. Ano em que poderá ter gatilhos que o levará a discussões. Ou seja, você está ali vivendo a tua vida, de repente você vê uma coisa que te irrita e começa uma discussão ali. Essa discussão, ela é aquela fagulha que vai virar um fogaréu, vamos pensar assim. E aquilo vai vir uma briga, daqui a pouco é uma rixa, um confronto, e aquilo vai ficando numa proporção que só Deus na vida. Porque Marte, no negativo, são brigas, rixas, confrontos, aquelas rivalidades acirradas. Tá? Por quê? Veja bem, Marte também vai falar sobre a impulsividade, a imprudência. E a impulsividade, ela pode ocasionar o que na tua vida? Que tipo de situação? Acidentes, que também é um fator de Marte, queimaduras, dores de cabeça, enxaquecas, porque Marte rege a cabeça. Então você vai ficar com a cabeça quente. Dá até febre, porque a febre, um dos princípios, não é toda a febre isso, mas um dos princípios também é a raiva. Você queima de raiva. Então, é um ano que a gente precisa desenvolver a cautela. Pensar na ação que você vai fazer. Administrar aquilo com sabedoria, tá? Porque os erros vão te levar a uma raiva, a um gatilho de raiva, ira. E isso o que vai gerar? O que vai trazer isso para você? Você vai sair totalmente da rota da sua meta. Porque quando nós estamos com raiva, quando nós estamos passando por a cabeça tá quente, a gente está passando por uma preocupação, e a gente passa por competições, rivalidades, aquilo tudo,
Quem é que vai prosperar desse jeito? Como é que a gente vai se desenvolver desse jeito? E aquela meta que você começou, que você pensou, acabou. Você não vai ter mais foco. Não vai ter, tá? Então, por isso que Marte, ele vai falar das batalhas. E ele nos provoca. Essa provocação, ela significa que precisamos escolher as nossas batalhas. Se eu vou entrar numa batalha, eu tenho que entrar numa batalha para algo que edifica a minha alma, edifica o meu espírito. Se eu estou numa batalha que não vai levar a nada, não vai dar em nada, aquilo só é briga, gritaria e tudo mais. E o pior, né? Porque Marte também, vamos agora para coisas mais difíceis. Ele também representa fogo, mão armada. Então, ou seja, imagina você que você está lá no trânsito, aí você se irrita com uma pessoa, aí essa pessoa tem uma arma de fogo dentro do carro, a pessoa tira essa arma de fogo e faz o que nós podemos imaginar aí. Marte coloca em voga esportes, competições, adrenalina, arma de fogo. Pode, a depender da situação, levar à morte, queimaduras. Então, a gente precisa ter um estado de vigília. A gente precisa avaliar onde, sabe, se até que ponto vale a pena eu ter uma atitude impositiva diante de uma situação. E veja bem, eu também não estou dizendo para vocês que vocês não devam brigar por aquilo que é certo, brigar entre aspas, né? Se posicionar diante de algo que é injusto, mas vocês vão ter que saber fazer. Você tem que avaliar onde você está pisando. Portanto, pessoal, esse é um ano que nós precisamos focar naquilo que realmente é importante. Porque Marte, ele é um convite a desenvolver uma ação construtiva. E só podemos ter uma ação construtiva através do autodesenvolvimento. Se você não se desenvolve, absolutamente nada acontece. Eu achei interessante porque o planeta Marte, ele também rege o esporte. Tá? Então, nós já tem, né, o esporte, ele vem ganhando um espaço porque as pessoas estão mais em busca de saúde, a treinar, além de praticar artes marciais. Isso é muito bom, tá? Inclusive, isso ajuda muito a equilibrar a raiva. Se você tem muita raiva, quando você vai lá na academia, levanta peso, isso é uma forma de você transmutar, de você expurgar tudo isso, botar tudo para fora, essa raiva. É uma das possibilidades, tá bom? Então, pessoal, toma cuidado onde você como você se coloca, com quem que você está lidando, né? Porque essas questões, inclusive o mundo, né? Tudo isso que a gente passou no ano de 2025, as guerras, né? Ainda a fome e todos esses eventos tristes da humanidade, a gente tem que tentar ir arregaçar a manga e fazer a nossa parte. Você não vai salvar o mundo, mas você tem que fazer a sua parte ali, no espaço que você vive, começando pela sua casa, mas no bairro, procurar participar de ações, tá? Então,
cuidado, tá? Cuidado com acidentes, cuidado com queimaduras, assalto à mão armada, raiva excessiva, tá? E busque colocar tudo isso projetado no seu desenvolvimento. Coloque ali um foco que o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para que eu realmente consiga desenvolver todo o potencial que eu tenho, porque todo mundo tem potencial, tá? Todo mundo tem potencial. E o Marte também, ele fala muito da competição, e eu quero falar para vocês sobre a competição, porque a concorrência, a competição é também uma experiência de Marte, tá? E de que maneira que podemos driblar esta situação da melhor, sabe, tendo bons resultados aí? A gente parte do princípio lá do começo que foi dito, a partir do momento que você faz uma gestão pessoal, se autoliderar, vamos dizer assim, de você realmente lapidar a tua liderança, de você entender quem é você, de você se encaixar na sua identidade, você não vai se preocupar muito com a concorrência, não. Até porque também o que é teu tá vindo. Isso é uma lei do universo. Se você está criando um movimento, você está criando uma ação e vai ter uma reação. E essa reação é o quê? Você obter resultado. Isso vai vir. Apareceu uma vaga ali de trabalho, eu fui, concorrido, tinham 10 pessoas, não passei. Fique tranquilo, continue se aperfeiçoando, o próximo vai ser o seu. Porque vai acontecer, de repente, o próximo era até uma oportunidade ainda melhor para você, tá? Então, é um momento para se desenvolver. E quando você se desenvolve, você não vai ficar pilhado na concorrência. Porque esse lance de concorrência, competição, é uma coisa que existe no planeta Terra há muito tempo, tá? Então, não é esse ano, não é o ano que vem, não é o ano passado que foi, não. Competição tem. Concorrência, vai ter um concorrente, vai ter uma pessoa que pode ter o mesmo trabalho que você, só que você, quando você se desenvolve, você vai ter um diferencial. Você não é uma cópia. Então, o próprio universo vai se encarregar, tá bom? Pessoal, eu quero também colocar aqui problemas a serem superados no ano de 2026. Por quê? Porque Marte está em peixes, então ele vai trazer muita coisa do inconsciente à tona, mas ele faz ali um ângulo desafiador com Gêmeos. Então, se você é geminiano, depois eu vou explicar qual é o desafio, vou te dar alguns caminhos, mas isso não significa que o ano vai ser ruim para vocês, tá bom? Mas vai exigir. O que acontece? Primeiro, problemas na comunicação. Cuidado com a comunicação. É um ano que você precisa se expressar. Se expressar vai ser necessário no ano de 2026. Se comunicar, aliás, todo ano, mas aqui você vai ver que é mais exigido. Só que, por que está exigindo? Porque Gêmeos pode cair em fofoca, né? Nossa, geminiano para cair em fofoca, uma coisa assim, ó. Então, a tarefa de Gêmeos, ela é o conhecimento. Então, você tem que aplicar o teu conhecimento no ano de 2026. E, lógico, a comunicação, ela vem por tabela. Agora, uma comunicação errada vai trazer para você complicações, distorções de fatos, fofoca, comentários em ambientes que não se deve. Então, presta bastante atenção para que você analise as palavras com critérios, tá? Segundo tópico importante, a relação com parentes. Então, veja bem, pode ser que esse ano você tenha que analisar a sua relação com alguma pessoa próxima aí a você.
Gêmeos, ele está muito conectado a irmãos, cunhados, cunhadas, cocunhados, tios, tias, primos, a galera. Então, é um ano que talvez você vai ter que se exercitar um pouquinho mais aqui para resolver pontos importantes com estas figuras, tá? Além disso, nós também temos a vizinhança. Gêmeos representa a vizinhança. Então, você pode ter um problema com o vizinho, você pode ter um problema lá no bairro, ou você pode se incomodar com o bairro que você está morando, pode ser que você queira fazer uma mudança, pode ser que, aconteceu de que houve uma infiltração, porque peixes falam um pouco disso, tá? Houve uma infiltração ali no córrego, enfim, estourou lá e agora mexeu com a vizinhança inteira, e aí tá todo mundo aqui meio que com problemas sem água, com infiltração, enfim, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? E aqui, Gêmeos, ele representa a ambiência, a ambiência. Então, isso, eu acho que essa aqui é a principal. Presta atenção no que eu vou te dizer. Será que você está inserido num ambiente que está aguçando o teu crescimento? Que se você tiver, perfeito. Porque isso vai ser bom, inclusive, se você se ver em ambientes em que esse ambiente, ele te instiga a crescer. Agora, se eu estou num ambiente medíocre, médio, em que eu não saio daquilo, os papos dali é aquele papo que não tem pé nem cabeça. Eu estudo economia, mas quando eu estou em tal ambiente eu me sinto deslocado porque eu quero falar de economia, ninguém conhece nada de economia. E aí, de repente, eu vou trabalhar num lugar que não ali, realmente, o assunto, ele me instiga. Então, preste atenção no ambiente em que você está. Porque isso vai ser de extrema importância para o ano de 2026. E o outro tópico são os correios. Como Gêmeos rege a comunicação, a informação que precisa circular, nós temos aqui os correios, né? Aqui também pode representar as entregas, todas as entregas que ocorrem as compras pela internet, e aí que você tem que receber produtos pela internet. Eu acredito que esse ano pode ocorrer algum tipo de problema, mas é um problema que ocorre para gente para melhorar, sabe? Aquele problema que, nossa, de repente não deu certo ali uma situação, então aí o próprio país, né, o local em que você vive vai ter que gerar melhorias para as entregas de mercadorias e produtos, tá bom? E Gêmeos também rege os jovens, a galera. Representa a criança também, mas a galera de adolescente para juventude. E aqui é um ano que o estudo, né, ele vai estar muito em voga, o ensino. Como está uma quadratura com Marte, essa quadratura com Marte, gente, a gente precisa prestar um pouco atenção, né, sobre as escolas. E aí a gente também entra muito nessa questão da inclusão, porque esse Marte está em peixes, então é um momento que as escolas precisam estar melhor equipadas. O ensino, ele precisa se desenvolver em outro sentido, de uma outra maneira, e esse ano é um ano que isso vai ficar realmente em destaque, tá bom? O que eu quero também aqui é trazer algumas características, coisas que vocês precisam saber de Marte. A pedra de Marte é a coral vermelho. A cor é o vermelho, tanto que eu tô de vermelho hoje. Eu quero até te falar uma coisa. Olha, pensa o seguinte, vamos imaginar que você é uma pessoa
que tem muita energia já de Marte. O que seria isso? Você é uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa que quer tudo para ontem, você é uma pessoa que não leva desaforo para casa, bate boca mesmo. Eu evitaria usar o vermelho. Não use. Evite o vermelho, tá? Agora, se você é uma pessoa, nossa, Paloma, me falta energia, eu me sinto assim muito covarde diante da vida, eu tenho que tomar decisão e eu deixo de tomar, eu tenho que fazer, eu deixo de fazer, eu tenho que falar, eu não falo nada. Então, talvez para você é importante usar o vermelho, tá bom? Usar o vermelho pode ajudá-lo a ativar tudo isso. Você pode utilizar também o rosa, que é uma derivação do vermelho. Você pode usar o laranja também, que é uma derivação do vermelho, tá bom? Na verdade, acho que o laranja nem tanto, né? Porque o laranja vai muito para o amarelo, que é uma cor prima, né? Então, gente, esquece o laranja, tá? Enfim, é o rosa, tá? O vermelho ou o rosa. Vai para o rosado, que também pode ajudar vocês. O dia da semana são as terças-feiras, tá? Então, terça-feira é um dia que você pode meditar, é um dia que você pode fazer uma oração ao seu mentor espiritual, para que ele ajude você a adquirir essa consciência de Marte, que você consiga, enfim, assim, tem que ver qual que é a tua fé, tá bom? Mas é um dia que você poderia fazer meditação, que você podia fazer uma reavaliação dos seus projetos, do que você precisa mudar, resolver em você, para melhorar cada vez mais, tá? E o metal é o ferro. A planta é a erva de São Jorge, ou a espada de Ogum, espada de São Jorge, né? Espada de São Jorge ou espada de Ogum, a babosa e pimentas, tá bom? E eu quero aqui encerrar falando uma coisa muito séria. A ira de Marte atuará no inconsciente coletivo. A ira de Marte atuará no inconsciente coletivo. Isso é muito importante você entender, tá? Então, analise os ambientes que você quer frequentar, com quem que você vai lidar, evite brigas, mas busque se posicionar com qualidade, analise com quem que você está lidando, pelo amor de Deus. Cuidado no trânsito, porque Gêmeos também rege o trânsito, tá bom? Se cuide, estado de vigília, mas se você conseguir fazer aqueles 3 tópicos que eu expliquei no começo, você vai terminar o ano muito feliz, tá bom? E dentro do gráfico astrológico, que eu acabei não entrando muito aqui, mas eu vou entrar quando eu falar das previsões para você, tá? Marte, ele está fazendo um trígono com Júpiter, é um aspecto de bênção, é um aspecto de que você pode adquirir uma consciência, uma área da tua vida vai passar por uma grande expansão, e eu vou explicar para cada signo, e é Marte que está ajudando você, tá bom? Só que para isso, você precisa edificar Marte no positivo em você, tá bom? Adquirir uma consciência da sua ação, da sua atitude e da sua coragem. Então é isso, pessoal. Desejo para você um ano abençoado e já tá saindo signos aí para vocês, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.